Graça e paz a todos os irmãos, amém? Da Igreja Brasil para Cristo, Jardim Vieira, aos também irmãos, amigos que vão estar ouvindo esse vídeo, amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a vida da sua família e todos aqueles que te cercam, em nome de Jesus. Eu quero já estar lendo com você mais um devocional para a gente poder meditar na palavra, para que você possa também ficar firme, amém? Sempre de alguma forma olhando o que diz as Escrituras, e certamente você vai encontrar dentro das Escrituras sempre uma resposta para o teu questionamento, amém? Para a tua dúvida aí, e também um remédio, eu creio, pela fé, você vai encontrar para a vida que você está passando, para o momento difícil que você está passando, amém? Hoje eu quero ler contigo um livro de Jonas. Jonas, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Jonas é muito conhecido porque foi aquele homem que desobedeceu a Deus e foi engolido por um peixe, né? Mas eu quero meditar aqui, logo depois dessa passagem, para que Deus chamou Jonas. Então vamos fazer essa leitura, Jonas 3, do versículo 1 até o 10, amém? Se você puder abrir a sua Bíblia e ler comigo e meditar comigo em nome de Jesus. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, seguindo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade e de 3 dias de jornada. Então, uma cidade que ficava bastante longe, né? E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. E a notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e, despindo-se do seu manto, e colocando-se de saco, sentou-se sobre cinzas, e fez uma proclamação, e a publicou em Nínive, por decreto do meio dos seus nobres, dizendo: não provém coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. No versículo 9, irmãos: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhe tinha dito que lhes faria, e não o fez. Amém? Que Deus abençoe essa palavra já escrita aqui em Jonas, né? Sobre essa cidade chamada Nínive. Só lembrando, irmãos, que o livro de Jonas foi um dos profetas, né? E Jonas teve um chamado todo especial para já ir a essa cidade e pregar o Evangelho. Mas na primeira palavra que Deus deu a Jonas, ele foi desobediente. Em vez dele pegar o navio rumo a Nínive, ele
fez o caminho contrário, pegou um navio e foi para Tarsis, né? Sentido contrário daquilo que Deus havia dito a ele. E lá, né, no navio, pelo furor, né, pela desobediência de Jonas, Deus fez com que aquele navio passasse por grandes apuros, né, a ponto de que as pessoas daquele navio, né, o comandante, colocasse Jonas para fora, né, fosse jogado ao mar. O próprio Jonas, ele se levantou e disse que estava ali como desobediente, né, irmãos? Ele foi sincero e o comandante jogou ele no mar. E um grande peixe, né, que nós não sabemos qual foi, engoliu Jonas, e ele ficou 3 dias ali no ventre do peixe, clamando, né, chorando, até que Deus teve misericórdia dele e fez com que o peixe vomitasse ele de novo para fora, né, do ventre. Mas Deus ainda persistia, porque a missão de Jonas era ir até Nínive para pregar ali para aquele povo. Deus já tinha uma sentença, na verdade, para aquele povo que vivia em desobediência, um pecado muito grande. E a sentença já tinha sido colocada. Mas Deus ainda olhava e teve misericórdia daquele povo, enviando ainda um mensageiro para que levasse a palavra e o povo se arrependesse. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo de Nínive se arrependeu e Deus então voltou atrás naquilo que ele tinha dito sobre destruir Nínive, né? Sobre acabar ali com Nínive por causa do pecado. Então veja sobre alguns aspectos nessa palavra que nós lemos, bastante interessante. Nós podemos ir por um caminho onde Jonas foi usado para falar da palavra de Deus para as outras pessoas, usado como missionário, né? E por outro lado também, a palavra que ele levou trouxe convencimento àquele povo, né? A ponto deles se arrependerem. Então, eu quero hoje meditar um pouco com você sobre misericórdia, né? É um tema realmente muito usado no meio cristão. Misericórdia seria o mesmo que dar um perdão, ter compaixão, né? Então nós temos esse termo misericórdia usado no nosso meio e muitas pessoas, apesar de entender o que significa, muitas vezes não exercem essa misericórdia. Nós servimos um Deus que é extremamente misericordioso, um Deus que realmente tem misericórdia. No livro de Lamentações diz que as misericórdias do Senhor, no capítulo 3 de Lamentações, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E são a causa de nós não sermos consumidos, né? Porque se nós analisarmos nossas vidas, sobre o âmbito de tudo que está acontecendo, né, nós notamos que o pecado não só nos afasta de Deus, mas nos destrói. Nos destrói, irmãos, de uma forma geral. Basta olhar ao redor, basta olhar tudo que nós vivemos, por exemplo, em nosso país, não é? Tudo que nós notamos em nosso país realmente nos traz uma profunda tristeza quando nós olhamos o planeta sendo, as nossas terras sendo destruídas, né? As pessoas se destruindo, porque quando elas não olham umas para as outras, né? Quando elas não têm essa misericórdia umas para com as outras, não têm compaixão umas para com as outras, nós vemos que o ser humano chega na sua destruição. Então, quando tudo isso nos remete a uma tristeza muito grande, né? De nós querermos algo melhor. Então o ser humano, ele tem já dentro dele algo que é muito ruim, que é uma natureza pecaminosa. E a todo tempo nós necessitamos das misericórdias do Senhor. Por isso que Lamentações, né? Lamentações de Jeremias fala sobre isso, né? Que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E elas exatamente são a causa de nós não sermos destruídos. Então nós temos que meditar sobre isso.
como que nós temos lidado com isso, né? Recebemos a misericórdia de Deus, mas exercemos essa misericórdia? Quando Jonas foi chamado para pregar para aquele povo em Nínive, ele tinha que ter um sentimento já de misericórdia, de compaixão por aquelas pessoas de Nínive, coisa que ele não teve no começo. Ele pensou na dificuldade, na luta que seria ele pregar o evangelho naquele lugar. Certamente ele pensou, né, numa recusa ou numa perseguição que as pessoas teriam com ele falando sobre a palavra de Deus. E ele, por um instante, não olhou, né, que aquele povo necessitava muito, porque aquele povo ia ser destruído. E ele não teve essa compaixão no primeiro instante. Quando ele passou por aquela grande prova, né, por aquela grande dificuldade que Deus exerceu misericórdia sobre ele, aí ele se lembrou e aí Deus falou novamente com ele. Então, aí com o coração cheio de misericórdia, ele foi até Nínive. Muitas vezes nós temos que passar por isso também. Temos que experimentar da misericórdia de Deus para termos misericórdia do nosso próximo. Porque se nós não sentirmos isso, dificilmente teremos misericórdia. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que tive que passar por algumas experiências, não é? E eu conto isso, irmãos, porque Deus exerceu misericórdia sobre a minha vida quando Ele me curou de um câncer, por exemplo, não é? E, entre outras coisas que Deus fez na minha vida, mas o que marcou bastante foi essa cura, porque essa cura trouxe no meu coração uma misericórdia realmente muito grande, junto com um sentimento de gratidão a Deus, também trouxe esse sentimento de misericórdia dele comigo. E aí eu comecei a ter essa misericórdia com os outros, porque miserável homem eu era, não é? Vivendo no pecado. E tive essa oportunidade. Por que as outras pessoas não merecem ter essa oportunidade? Se alguém veio, teve misericórdia e falou do Evangelho de Cristo para mim, né? Veio falar comigo, veio trazer o Evangelho das boas novas, o Evangelho da transformação, por que eu agora, na condição de ter recebido a misericórdia de Deus, de ter recebido esse Evangelho, não vou poder passar para as outras pessoas? Por que eu não vou fazer isso? Então eu tenho que fazer porque é o sentimento que Deus colocou dentro de mim. E se você não tem esse sentimento, né, peça a Deus que coloque, para que você não tenha que passar por uma experiência, não é? Não seja necessário você passar por uma experiência de ir no vale da sombra da morte, para então entender o quanto Deus tem misericórdia de você, o quanto Deus tem olhado para você. Então, você não precisa ser engolido por um peixe e ficar 3 dias, né, preso dentro do ventre de um peixe para entender sobre misericórdia, né? Para que você realmente obedeça e entenda aquilo que Deus tem te falado, para que você vá e exerça misericórdia sobre a vida das pessoas, daqueles que estão precisando. Se nós olharmos para Cristo, para Jesus, né, o Cristo, nós vamos ver que Ele veio à Terra e trouxe esse sentimento muito forte de misericórdia, porque Ele foi exatamente, e Ele disse isso várias vezes, para aqueles religiosos daquela época: eu não vim aqui para vocês que não precisam, que vocês estão, né, inseridos numa sociedade e estão fazendo, ou pelo menos julgavam que estavam fazendo a coisa correta. Eu vim para aqueles que estão perdidos, para aqueles que realmente não têm mais uma esperança, não existe mais nada. Então Jesus começou a falar, né, e a ir até essas pessoas que verdadeiramente necessitavam da misericórdia, porque estavam passando esse processo. E você analisa a palavra de Deus nos evangelhos e veja o quanto essas pessoas foram transformadas, o quanto isso colocou nelas um sentimento novo, um sentimento diferente. A misericórdia de Deus veio sobre a vida delas, começando pelos discípulos, indo até aquelas pessoas que estavam extremamente necessitadas. Amém? Então que você tenha esse sentimento, não porque você está passando por uma grande dificuldade ou por uma doença de que vai provavelmente te levar à morte, para você ser necessário entender a misericórdia e ter misericórdia do próximo. Que você exerça isso independente do que você está passando ou está sentindo.
que não seja necessário você passar por uma experiência tão horrível quanto esta que eu passei, ou quanto outras pessoas passaram, para entender o que é ter misericórdia. Que você exerça isso todos os dias, que você exerça isso pelo exemplo de outras pessoas que estão contando isso para você, como eu estou fazendo agora, levando até você esse sentimento de misericórdia. Amém? Que você tenha misericórdia, seja misericordioso, amém, com as outras pessoas, fale do amor de Deus, leve a palavra para todos aqueles que necessitam, todos sem exceção. Não julgue, né, a pessoa primeiro, tenha misericórdia. E não cabe a você o julgamento. Deixe que isso Deus faz. Se dentro de você vê um sentimento, essa pessoa não merece, lembre-se que Jesus morreu na cruz por você. Ele teve uma misericórdia realmente sobrenatural sobre a sua vida. Amém? Que você possa meditar nessa palavra e entender qual foi o chamado de Jonas verdadeiramente para ir até aquela cidade, para falar com aquele povo, onde até o rei, amém, foi convertido e levou o povo a jejuar e a mudar de vida, a mudar, a ser transformado pela misericórdia de Deus. Amém? Deus exerceu misericórdia. Levou aquele homem, Jonas, para pregar ali o seu evangelho, a sua palavra. E Deus voltou atrás porque o povo se arrependeu. Amém? A gente podia usar o termo arrependimento também nesse texto, mas Deus me levou a falar contigo hoje sobre misericórdia. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa procurar e possa se firmar naquilo que Deus tem falado contigo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você grandemente, que você possa continuar meditando na palavra. Não pare de meditar. É um período, irmãos, que muitos, mas muitos mesmo, se afastaram ainda mais do Evangelho, mas também muitos se aproximaram mais do Evangelho. É uma escolha, não é? Você está no período de quarentena, está na sua casa, mais tempo na sua casa do que normalmente teria no passado, né? E não é tempo de você estar brigando com seu esposo, com a sua esposa, não é tempo de você estar brigando com seus filhos, não é tempo de você estar brigando com o mundo, com as coisas, é tempo de você estar mais grato a Deus e meditando muito mais na palavra e exercendo certamente a misericórdia. Amém? Vá se fortalecendo em nome de Jesus, porque certamente dias, né, de melhores virão por aí, dias de oportunidades virão por aí, em termos humanos, né, em termos espirituais, mas certamente também teremos dias ainda, talvez até piores do que esse. Mas tudo vai da sua preparação, da onde está firmado verdadeiramente a sua fé. Em nome de Jesus, eu peço que você continue firme. Amém? Não desista, não pare. Para a honra e glória do Senhor. Feche teus olhos. Eu quero fazer uma breve oração para que Deus continue fortalecendo o teu ser. Deus de maravilhas, Deus de misericórdias, Deus de graça, eu clamo, Senhor, por cada um, Pai, que de alguma forma estará ouvindo, Senhor, esse vídeo, Pai, que estará, Senhor, meditando na Tua palavra. Sim, Senhor, que eles tenham a oportunidade de continuar, Senhor, pesquisando, de continuar, Senhor, estudando, para que eles sejam fortalecidos em Ti, Pai. Sei, Senhor, que, Pai, muitas vezes somos condicionados, Senhor, a estar, Pai, numa posição de fraqueza, Senhor, caídos. Mas essa posição, Senhor, também nos faz entender o quanto necessitamos da Tua misericórdia. E quantas pessoas também, Senhor, nesse mesmo sentimento, precisam de misericórdia. O Pai, nos ajuda a ter esse entendimento e que esse sentimento, Senhor, seja verdadeiramente colocado em nós, para que nós venhamos olhar para o nosso próximo, não, Senhor, com olhar de desprezo, Senhor, com olhar de julgamento, Pai, mas com sempre, Senhor, exercendo misericórdia. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Senhor, a minha oração e o meu clamor, Senhor, por esta nação, por esse povo, por todos aqueles que estão verdadeiramente necessitando, Pai. Para a honra e glória do Senhor, já, Senhor, te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a todos.